Uma pergunta da Thaís. Vamos lá. Prof, chama eu. Fala mais da analogia do comportamento de homens e mulheres com a corte. Você citou na aula de Tira Dúvidas sábado e eu achei muito interessante. Tá, isso aqui dá muito pano pra manga, tá? A gente precisava de uma live, um bom café e horas para desenvolver, mas eu vou tomar um pouquinho tempo, porque a pergunta da Tá é muito boa. É o seguinte, e isso aqui, gente, é o seguinte. Deixa eu ver como eu abordo isso sem que a gente leve uma vida para terminar. Basicamente, é o seguinte: qual é o papel do masculino e qual é o papel do feminino em pleno 2021? E para os próximos 100 anos, né? Porque pelo menos 50 anos a gente já sabe que esses papéis estão mudando do que foram dos últimos anos para trás, né? Dos séculos para trás. Então, o papel do masculino e o papel do feminino estão em franca transformação na atualidade. Tá? O papel do masculino e o papel do feminino não deveria ser questionado se a gente tivesse a lógica do tarô como uma filosofia que norteasse a sociedade. É claro que isso é idealismo do prof, porque as pessoas não vão tomar como base o tarô para espelhar a vida. E se fizessem, a gente não teria os problemas que a gente tem, né? Nós não teríamos a opressão ao feminino, a violência ao feminino, e nós não teríamos também o enfraquecimento do masculino, entendeu? Então, assim, Então, uma vez que a gente entendeu que o tarô mostra que homens e mulheres podem ser reis e rainhas dependendo da jogada, então o tarô de misógino não tem nada e o tarô de machista muito menos. Então, beleza. Só que quando eu olho, por exemplo, né, as rainhas do tarô, e eu tenho as rainhas do tarô, eu tenho a mulher inteligente, rainha de espadas. Eu entendo que toda mulher tem, né? O tarô entende, tá lá desenhado no tarô, só tô te contando. Então, o tarô entende que toda mulher tem direito à inteligência, à educação, à instrução. Toda mulher tem direito à voz. Toda mulher tem direito a colocar sua opinião, a ser respeitada por isso. Toda mulher tem direito a ter a sua própria liberdade garantida, porque espadas é um naipe que fala de liberdades. Toda mulher deveria, se temos uma rainha de espadas no tarô, toda mulher poderia ter direito também a ter garantido o respeito às suas decisões. Toda mulher pode dizer o que bem entender, como qualquer outro ser humano, desde que esteja também disposta a honrar os compromissos e as consequências daquilo que ela diz, entendeu? Ou seja, é um direito aí de toda mulher o acesso às benesses e às bênçãos do mundo do ar, do mundo de espadas. Toda mulher também deveria ter direito a viver a sua sensibilidade, Rainha de Copas. Toda mulher deveria ter acesso ao seu momento em que ela, sim, tem mudanças hormonais ao longo do mês, e isso não deixa a mulher ser menos que o homem. Toda mulher tem direito a gestar, e isso não prejudicar a sua vida profissional. Toda mulher tem direito a ser romântica, a se apaixonar pelo Gerald, a sonhar. Toda mulher tem em si teria direito, né, a ser uma princesa, a princesa do pai, a princesa da mãe, depois a princesa de seu parceiro e ser tratada como tal. Por quê? Porque nós temos na Rainha de Copas, né, a grande mulher de sensibilidade reconhecida, né? Toda mulher deveria ter direito a, por exemplo, outro tributo da Rainha de Copas, né? A ouvir seu coração, a seguir seu coração, e isso não desqualificá-la, porque ela é mais emocional do que racional. Isso não deveria, né? O Rainha de Paus, toda mulher também poderia ter direito ao trabalho, a igualdade de trabalho como o homem. Toda mulher poderia ter direito também a defender os seus. Toda mulher tem direito, sim, de ir à luta pelos seus ideais, buscar os seus ideais, como uma rainha de paus, né? Toda mulher tem a chance de poder brilhar como a rainha de paus, a se destacar, a ter sucesso, a ter, por exemplo, independência como uma rainha de paus. Rainha de paus não espera por ninguém. Ela vai lá e faz. Entende? Sem perder seu lado rainha. Então ela pode dar murro e sem
ter que necessariamente abrir mão da unha dela, da unha bem feita, em dia, bonitinha, entende? Ou seja, não é que ela vai se fortalecer, que ela precisa perder a sua sensibilidade, porque ela é rainha. Ah, mas e se essa mulher não for assim tão sensível? Ela pode ser o que ela quiser. Inclusive sentar de perna aberta, como a rainha de paus faz, né? Por quê? Porque quem disse que ela precisa só andar de saia? Quem disse que ela só precisa vestir rosa? Entendeu? Na verdade, a mulher ela pode lutar pelos seus próprios objetivos, de igual para igual. Entendeu? Que mais? E toda mulher, como uma boa rainha de ouros, né? Exato, Dodô Feira aqui falando, né? De como olha as cartas, né? As cartas não estão desligadas da nossa realidade. E toda mulher poderia não, deveria ter direito ao conforto. Toda mulher como uma rainha de ouros. Toda mulher deveria ter acesso à comida, toda mulher deveria ter acesso a uma cama para dormir, para descansar, um berço para os seus filhos. Toda mulher deveria também ter acesso às 3 refeições por dia, almoçar, tomar café, jantar, e não fazer isso só com carboidrato, mas fazer isso também com todos os conjuntos de alimentos, né, os grupos de alimentos, né, os grupos alimentares, ter direito à proteína, ter direito a carboidrato, ter direito à vitamina, enfim, tudo, né? Acesso à saúde, né? Então, toda mulher teria direito também, tem direito à saúde, toda mulher tem direito também a ter a recompensa pelo seu trabalho, de pé de igualdade dos homens. Toda mulher pode sim se sustentar, ter o seu próprio dinheiro, como uma rainha de ouros, entendeu? Ou seja, conforto para sua vida, exatamente. E aí, quando a gente para e olha o tarô, a gente vê o seguinte, puxa vida, né? Todas as mulheres, tudo que uma mulher, se uma mulher se junta com ela tem a educação da rainha de espadas, ela tem uma vida feliz como a rainha de copas. Se ela pode ir e vir como uma rainha de paus, e se ela pode ter a sua dignidade material como uma rainha de ouros, eu chamaria essa mulher de imperatriz. E aí fica a nossa reflexão. Qual mulher não pode ser uma imperatriz? Porque todas deveriam ser. Quem foi que tirou de uma mulher o direito a ser a imperatriz que ela tem por direito de vida, de essência, de alma a ser? Quem subtraiu desta mulher esse direito? Entendeu? Então, isso é o que a gente pergunta. Agora, vamos olhar, e nem tô chegando em masculino ainda, tá, gente? Vamos olhar o seguinte, como a mulher hoje se enxerga? Na minha opinião, muitas vezes fragmentada. Eu sei porque eu atendo todos os dias mulheres. Eu atendo todos os dias homens e mulheres. E posso dizer que tanto homens quanto mulheres estão fragmentados. Fragmentadíssimos. Destruídos nas suas humanidades. Eu vejo mulheres que são absolutamente emocionais, se culpando por serem emocionais, por serem emotivas, por serem sensíveis, e elas queriam muito serem totalmente racionais. Vejo mulheres racionais que julgam as mulheres emocionais, ou se julgam por não sentirem, né? Então, assim, a gente precisa entender o seguinte, que a mulher, e o vale para o homem, porque eu também vou falar dos reis, mas é assim, nós deveríamos desenvolver em nós o bom dos 4 reis, das 4 rainhas. Nós temos direito a isso, sabe? Se a gente tem, é natural que a gente tenha uma potência maior num ponto que outro, mas a gente tem direito aos outros. Maravilha que você esteja rica e maravilhosa, rico e maravilhoso, com uma vida afetiva na lama? Maravilha que você está amando e sendo amada, debaixo da ponte, entendeu? Então, o nosso objetivo é desenvolver. Ai, eu adoro ser a rainha tal, eu adoro ser o rei tal. A gente pode até ter esses reis, essas rainhas, como referência para nossa personalidade e tudo mais. Mas o bom é você querer ser os 4. Você tem direito aos 4, entendeu? Então, muito bem. E aí, como é que o feminino hoje se enxerga? Se percebe, né? O feminino hoje busca uma super razão, que é uma rainha de espadas, e busca um super movimento, rainha de paus. O feminino começou a virar
umas contra as outras. E que aquelas que são sensíveis e aquelas que são, em geral, domésticas, donas de casa, que cuidam dos filhos, que colocam o marido ali como principal esteio ou fonte de renda. Então, a impressão que dá é que é como se existisse um tipo ideal de mulher a ser seguido, baseado na modernidade, e um tipo de mulher ultrapassado. Mas eu tive um filme que mudou a minha vida em relação às mulheres. Que esse filme eu recomendo que todo mundo assista, homens e mulheres. Principalmente se você atende com o tarô, que é o nosso caso. Que é o Sorriso de Mona Lisa. Gente, esse filme é com a Julia Roberts. É maravilhoso, gente. É maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso, 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 maravilhoso. Porque tem um momento em que a protagonista, que é a Julia, ela quer mostrar para as meninas da escola essa nova mulher, tá? Ela quer mostrar para as mulheres que ela dá aula que os novos valores que a mulher não deve ter, porque todas as mulheres estudavam nessa escola, ela vai dar aula, inclusive o figurino é maravilhoso. Por quê? Porque a Julia Roberts, ela, apesar de ser um filme de época, ela tem um figurino meio que atemporal. Isso é muito legal. Se você notar, o filme se comunica, inclusive, visualmente. E aí, ela tem uma roupa meio atemporal. E as meninas têm roupa de época, as alunas. As alunas, elas querem aprender ali na universidade para se tornarem esposas. Que isso, gente, é claramente uma visão, né, já passada ali do tempo, né, ali em que as mulheres eram educadas para serem esposas. Beleza, esse é o primeiro ponto. Então a Júlia chega trazendo a modernidade, ela chega trazendo você pode ser quem você quer, você pode amar, ser amada. Ela traz essa proposta, né? Só que existe uma aluna que é uma aluna, eu não lembro o nome da atriz agora, mas é uma aluna brilhante. A aluna é brilhante, gente. Ela é brilhante. E no final, eu não vou dar spoiler disso, isso não é dar spoiler do final, tá? Mas porque tem várias coisas que acontecem no final, tá? Porque são várias alunas, então tem um pouco. Cada aluna representa um tipo de mulher, né? Você pode, inclusive, se você tá assistindo essa live, você gosta de tarô, eu peço que você olhe em cada mulher daquele filme uma rainha. Porque tem a rainha de copas, tem a rainha de espadas, tem a rainha de paus. Cada mulher que aparece no filme é uma rainha do tarô. É brilhante. O filme é brilhante. E aí, ao final, uma dessas alunas, que é muito incrível, assim, é muito brilhante, ela decide ser dona de casa, de verdade. E aí ela dá uma puta aula pra professora. Ela dá uma super aula de que, epa, você que tanto defende as mulheres, por que você está contra a mulher que quer e sonha ser dona de casa? Ou seja, não é só a rainha de espadas que deve ser louvada, porque tem acesso à educação, à pós-graduação e tal. Não é só a mulher que ama e profundamente seus amores e vai viver livremente sua vida afetiva. Não é só a mulher que é livre, espontânea. A rainha de ouros também. A rainha de ouros também é tão digna do respeito quanto. Ou seja, nossas avós, nossas tias, nossas mães, elas também, por mais que elas sejam mulheres, legítimas representantes do seu tempo, elas também são mulheres, entende? Então isso é de uma sensibilidade incrível. E a Júlia aprende. Entendeu? A Júlia aprende com essa aluna. Então, depois que eu vi esse filme, eu entendi muito. Mesmo sendo um homem, se a gente tem a sensibilidade para se colocar no lugar do outro, um homem consegue se colocar no eu lírico feminino, entendeu? Assim como uma mulher, se ela tiver sensibilidade, ela também se coloca no masculino, né? Eu acredito que o potencial humano permite que a gente se coloque no outro lugar. Agora, posso me colocar no lugar, estar no lugar, não estarei nessa encarnação, porque não é enfim, né, da minha experiência de vida. Então, por exemplo, coisas do feminino, ficar gestante. Nessa encarnação eu não vou saber o que é isso, mas posso ter vivido essas experiências em outras vidas. Se não vivi, talvez viverei numa próxima, entendeu? Então, assim, mas nesta encarnação eu não entendo o que é o processo ter uma criança dentro da barriga. Já basta os quilos que eu tenho, entendeu?
Então, o que acontece? A gente não entende fisicamente, mas a gente pode se colocar no lugar. Então, quando eu digo para vocês que as rainhas representam o feminino, todos os arquétipos das rainhas mostram os tipos diferentes de mulher, entendeu? O tipo de mulher. Então, todas são louváveis. Então, por princípio, um tarólogo que não respeita uma mulher, seja ela qual for, ele precisa tirar as rainhas do seu baralho, que ele não tem direito de jogar com ela. O mesmo vale. Se o feminino não respeita o masculino, também, né? A gente também deveria tirar os reis, então. Agora vamos olhar o seguinte. Para os meninos, eu recomendo até alguns episódios do Cobra Kai, parece que agora tá na Netflix, que é a continuação de Karate Kid. O próprio filme Karate Kid é um ótimo filme de masculino, tá? O próprio filme do Karate Kid é um filme pro masculino. Porque, por exemplo, nós temos o Cobra Kai, eu tava assistindo o Cobra Kai, e depois ele vai derivando muito. Mas assim, o Cobra Kai, que tá na Netflix, ele fala muito do masculino. Por quê? Porque a gente tem o cenário, né, daqueles amigos de infância que agora estão quarentões e que se reencontram. O Daniel San agora já é rico. O que era o cara que fazia bullying com ele, o loirão lá, agora tá super assim numa dificuldade financeira, o cara não prosperou na vida. Ele tem um filho, homem, que dá super problema e que mora com a mãe do garoto, eles estão separados, mora com a mãe. E tem a figura do mestre, o mestre... Oh, meu Deus. O seu Miyagi, entendeu? Então, tem o seu Miyagi. Muito bem. Então, o filme... A série Cobra Kai, depois fica muito assim, já historinha, mas assim, os primeiros episódios você consegue ver bem isso, do masculino, o masculino revoltado, problemático, que tem a ausência desse pai. Nós conseguimos ver a figura do seu Miyagi, que seu Miyagi foi um mestre que tira o Daniel San daquela lógica de que o Kung Fu era violência, e traz para ele que com grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Aí o Daniel San não arruma, porque o Daniel San no primeiro momento ele quer aprender karatê para se vingar. Aí depois ele aprende que o karatê, na verdade, é uma forma de educar, e é isso que dá força realmente para ele. Então é muito legal também para a gente entender os masculinos. Tá? Para entender o masculino. Esse masculino, gente, que é revoltado, esse masculino violento, esse masculino tirânico, é o masculino, o rei de paus negativo e o rei de espadas negativo. Quando o homem vira e diz, adoecido na sua masculinidade, ele diz assim que mulher não é inteligente como homem, ele está sendo um péssimo rei de espadas. Quando o homem bate numa mulher, mata uma mulher, violenta uma mulher, ele está sendo um péssimo rei de paus. Onde está a cura para o masculino? O masculino aceitar o rei de copas, entendeu? O masculino aceitar o rei de copas, que ele aceitar que ele também sente. A gente tem que parar com essas coisas de que homem não chora, homem não faz terapia, homem não se abre, homem não fala dos sentimentos. Enquanto o masculino nega isso, tá? E muitas vezes cobrado por essa postura cobrada para os homens por femininos adoecidos, né? E o homem não vai conseguir ter inteligência emocional. E aí, a primeira mulher que der um fora nele, ele vai lá e enche a mulher de violência. Por quê? Porque nunca aceitou que o seu mundo emocional pode afogá-lo. Então, a gente precisa entender que ou o masculino aprende a lidar com as emoções, ou na menor contrariedade ele vai virar um tirano. Porque, claro, ele vai compensar o quê? Na violência. Entendeu? Estão acompanhando? Tá ficando claro? Porque eu sei que é um tema bem... Entendeu? Porque eu falei, cadeira, café e horas. Muito bem. Por outro lado, o homem hoje, ele foca tanto no rei de ouros. Por quê? Porque ele tem que ser rico, porque ele tem que ser um homem de sucesso, ele tem que ter casa, carro bom, carteira cheia de dinheiro. É o negativo do rei de ouros, gente. É um dos aspectos do rei de ouros é ser rico. O outro é saber lavar louça.
Então, o masculino que não sabe varrer uma sala, que não sabe lavar uma louça, o masculino que não morre se tiver que embalar a criança, o masculino que passa o dia no sofá vendo futebol, enquanto a outra lava lá, passa, esfrega, limpa, lava e de noite na tarde gostosa na cama. E ele o dia inteiro achando que é tudo responsabilidade da mulher. Então, isso é o negativo do rei de ouro, gente. Ou seja, o homem precisa entender também o seu trabalho, não só como provedor, mas também o seu trabalho como servidor dentro do lar, que é o rei de ouros. O rei de ouros também trabalha. O rei de ouros também serve. O rei de ouros também passa roupa. O rei de ouros também lava a louça. O rei de ouros também, também partilha dos afazeres, das responsabilidades. Aí, vamos pegar. O que aconteceu, então? O homem precisa lidar com o seu rei de copas. Senão, eu acredito que para o masculino é o ponto, sabe? E o rei de ouros, que é... Porque, assim, esse masculino preguiçoso é um masculino adoecido. O masculino... Gente, o masculino curado, o masculino bom, ele serve, ele trabalha, ele contribui, ele é construtor. Aí, muito bem. Nós temos... Como estão as mulheres hoje? Rainha de ouros... Negativa, escravizadas, servis, trabalhando sem fim para dar conta de casa, marido, emprego, dupla jornada de trabalho, tripla jornada de trabalho e ainda ficarem bonitas, sob a pena de serem traídas se engordarem um pouco, se tiverem uma estria, entendeu? Então, olha como as mulheres estão sendo rainhas de ouros no negativo, né? Rainha de copas, a mulher sensível passou a ser também um tipo de mulher fraca, né? Então, assim, aquela mulher que sente, aquela mulher que é toda sensível, sofre na mão dos caras tudo, é feita de gato e sapato, e aí as mulheres começaram a compensar, buscando a rainha de espadas como a solução. Ah, eu sou uma mulher moderna, eu sou uma mulher moderna, eu sou uma mulher moderna, mas é uma mulher moderna que não aceita ninguém. Então, a intransigência da rainha de espadas. Porque a rainha de espadas, no negativo, ela só aceita o que ela concorda. O que ela discorda, ela corta, entendeu? Então, o que a gente começa a entender? Que masculino e feminino precisam desenvolver seu racional, seu emocional, seu energético e seu físico. Espadas, copas, paus e ouros. Senão, a gente vai ter uma sociedade só com pajens e cavaleiros. Homens poderiam fazer, mas ainda estão tentando fazer um cavaleiro. E princesas, mulheres, que estão toda hora dentro de um castelo ou de uma torre esperando serem salvas por esse cavaleiro. Mulheres frágeis e homens tirânicos. Aí eu pergunto a você, na nossa sociedade, será que, como humanidade, a gente consegue ser rei ou rainha? Ou a gente, no máximo, se tornou pajem e cavaleiro? Reflexão para nós, tarólogos. Temos reis e rainhas? Então, para a mulher é importante aprender. Para uma mulher é importante sentir. Para uma mulher é importante ser livre, viver com seu ímpeto. Para uma mulher é importante ter o que ela gostaria de ter na sua vida. Para o homem, é importante sim seu aprendizado, seu conhecimento. Mas isso não isso não o desobriga de também lidar com seus sentimentos. O homem precisa também desenvolver seus sentimentos. O homem precisa entender que sua força física é para a defesa da mulher, não para cerceá-la, destruí-la, maculá-la. Um homem no Rei de Paus positivo, ele é o grande líder, ele é o grande defensor. Ele é aquele pai maravilhoso que entra pela porta da casa, brinca com as crianças, se oferece para lavar a louça depois do jantar e ainda te ama à noite fogosamente. E no outro dia ele fala: amor, vou trabalhar porque eu tenho uma parada aí que eu quero conquistar para nossa vida. Quero que a gente se mude e compre uma casa melhor. Eu sou empolgado o suficiente. Ele é motivado, ele é empolgado para mais e mais resultados na vida dele. Isso é um rei de paus. Ele é um homem que a mulher se orgulha de ter ao lado, entendeu? Então, olha como a gente tem ainda que curar. E aí você vai olhar nos atendimentos, você vê tudo isso. Se você não, recomendo que você, tarólogo, que já atende, que você comece a observar os seres humanos, em média. Porque eu sei que na primeira
parte do nosso trabalho, a gente acaba olhando os indivíduos. Mas eu já atendi tanta gente que eu aprendi sobre os seres humanos no processo. As tendências, as fragilidades, as compensações. Ou seja, olha a massa de seres humanos que você atende e você vai ver o tamanho do adoecimento na nossa sociedade de papéis do masculino e do feminino. Entendeu? Agora, vou piorar. Se num jogo de tarô, você tem que concordar comigo que para um homem ou para uma mulher pode cair aleatoriamente reis ou rainhas, correto? Vocês concordam com isso? Né? O tarô entende que existem homens que têm polaridade de rainha, ok. E mulheres que têm polaridade de rei, e ok também. Por quê? Porque são mais dinâmicos ou mais reativos. Isso é rei, isso é rainha. É que o tarô foi criado num tempo em que as reatividades, as passividades estavam literalmente ligadas a uma figura de uma fêmea. E as atividades e as proatividades, enfim, né? A um macho. Mas a gente sabe que um jogo de tarô pode cair reis e rainhas para homens e mulheres. Beleza, então eu vou dizer o seguinte, então todo homem, toda mulher, além de rei, de pau. Então vamos lá, vou fazer a frase completa. Então, todo homem deve ser um bom rei de espadas, um bom rei de copas, um bom rei de paus e um bom rei de ouros. E também uma boa rainha de espadas, uma boa rainha de copas, uma boa rainha de paus e uma boa rainha de ouros. Porque se a gente achar que um homem só precisa ter os atributos dos reis, a gente menosprezaria os atributos das rainhas, que não são iguais. Não é só porque ela é de paus mulher ou de paus homem, não. A rainha de paus tem coisas que o rei de paus nem sonha em ter. Então, o homem também precisa desenvolver suas rainhas. Uma mulher deve ser uma boa rainha de espadas, uma boa rainha de copas, uma boa rainha de paus e uma boa rainha de ouros. E, quando for necessário, ser e desenvolver dentro de si também um bom rei de espadas, um bom rei de copas, um bom rei de paus e um bom rei de ouro. Quer ser um ser humano brilhante? Desenvolva os 8. Desenvolva as 8 potências. E aí vamos pensar o seguinte, falando em números, né? Falando em números, se a gente acredita que os sétimos, né? Os sétimos, ou seja, de 1 a 7 leva a gente ao espiritual, então que o tarô tem 4 masculinos de exemplo e 4 femininos de exemplo, a gente também pode chegar à conclusão de que se você conquista os 8, você deixa de ser um ser humano normal e passa a ser um super ser humano. Porque você vai à 8ª potência, não à 7ª. A 7ª são as coisas espirituais. Ou seja, se você desenvolver os 8, você ascende como espírito. Você ascende. Você sai da sua humanidade e chega a uma nova humanidade. A humanidade elevada. Uma humanidade nobre. A nova Atlântida. Tá entendendo? Aí agora eu vou contar pra vocês o seguinte. Isso não é só o tarô que conta. A astrologia também conta. Quantos signos são de 1 a 8? Nós vamos de Áries até Escorpião, correto? Áries não é o primeiro, Áries é o que nasce, Áries é a cabeça do carneiro, não é? Quando você chega em Escorpião, você morre, correto? Quando você chega em Escorpião, você morre. Você morre. Ou seja, o 8 é a morte desse ser Áries que nasceu, portanto você chegou à 8ª potência, tá? Você transformou-se profundamente. Você é Escorpião. E é por isso que a partir de Sagitário, o número 9, você já está nas alturas. Ou seja, a partir do 9 você se torna como Sagitário. Exemplo, Capricórnio, o grande realizador. Aquário, aquele que transcende, Peixes, aquele que é divino. 12. E aí você entende, isso aí é outra parada, outro paranauê hermético, mas eu vou falar, já que eu falei, eu sou de Sagitário. E aí, se você desenvolver os 4 cavaleiros, você chega no, você vira um X-Men. Ou seja, então todo homem e toda mulher devem desenvolver não só 8, mas o quanto? 12. Por quê? Porque pegam seu conhecimento de espadas e vão levar aos lugares onde a ignorância ainda prevalece. Porque o que o cavaleiro de espadas faz? Ele leva
a sabedoria para os ignorantes. Ele se torna um cavaleiro de copas, então ele leva a misericórdia e amor para as pessoas sedentas de amor. O cavaleiro de paus vai levar luz onde há trevas, e o cavaleiro de ouros vai levar suprimentos onde há carências. Então, se você, como homem e mulher, desenvolver, inclusive, os cavaleiros, você se torna um agente de transformação do universo. Brutal.